Fala galera! Bom pessoal, vamos agora resolver os exercícios sobre figuras semelhantes. Então simbora. Questão número 1. Identifique os pares de figuras semelhantes em cada item. Quando as figuras 1 e 2 forem semelhantes, calcule a razão de semelhança entre elas. Bom, para identificar se duas figuras são semelhantes, a gente precisa fazer a razão de semelhança entre elas, tá? Primeira coisa, elas precisam ter o mesmo formato, as duas figuras, tá? Elas vão ter tamanhos diferentes, mas o formato precisa ser o mesmo. E outro detalhe, os ângulos internos também precisam ser iguais. Vamos lá. Então aqui, nessas duas primeiras figuras aqui, são dois triângulos, né? Olha só. A gente percebe que os dois triângulos têm o mesmo formato, os ângulos internos são os mesmos, olha só, aqui eu tenho dois risquinhos, esse ângulo aqui quer dizer que é igual a esse aqui são dois risquinhos aqui, né, dois arcozinhos, aqui também tem dois, quer dizer que os dois são iguais, são congruentes, e aqui tem três risquinhos, né, três arcozinhos, aqui também tem três, então indica que os ângulos são os mesmos. Ou seja, se os ângulos são os mesmos nas duas figuras, possivelmente elas serão semelhantes, né? Por que eu digo possivelmente? Porque os lados precisam ser proporcionais. Agora vamos identificar os lados. Olha só, lados correspondentes proporcionais. Vou fazer primeiramente aqui o lado, ó, AB. Aí ele quer saber, ó, né? No caso aqui a gente está analisando se ela é semelhante, mas para analisar se ela é semelhante a gente precisa calcular a razão de semelhança, tá? Então praticamente a gente já vai responder a segunda situação que ele fala. Caso sejam, né, semelhantes, calcule a razão de semelhança entre elas. Aqui, eu tenho aqui, ó, o lado AB sobre o lado correspondente aqui, DE, né? Então tá aqui, ó, AB sobre DE é igual a 4 sobre 2, né? Então a razão de semelhança foi quanto? 2. Agora vamos fazer o lado AC, ó. AC sobre o lado correspondente da outra figura aqui, que é DF, né? Vai ser o quê? 6 sobre 3, tá aqui, ó. Que é igual a 2 também a razão de semelhança. Opa, estamos chegando lá, né? Agora vamos fazer por último aqui, ó, BC sobre EF, ou seja, 8 sobre 4, tá aqui. Então, tudo deu 2 a razão de semelhança, né, dos três lados, né? Portanto, as figuras são semelhantes e a razão de semelhança é igual a 2, tá bom? Lembrando que se a razão de semelhança de um lado for diferente, a figura não será semelhante, tá? Para ser semelhante, a razão de semelhança de todos os lados, né, correspondente das duas figuras, precisam ser os mesmos. Nessa letra B, nós temos aqui, ó, essa figura, né, dois retângulos, onde eu vou fazer a comparação desse lado aqui, né, ao correspondente dele aqui, que é o lado, ó, D, E, e aqui vai ser D', E', tá? Então aqui, ó, o lado, ó, DE sobre o lado D', E'. Então vai ficar, ó, e também será igual ao lado FG aqui, ó, cadê o lado FG? Cadê? Que é o lado FG vai ser igual também, tá? Porque é um retângulo, né? Então aqui embaixo, né, será igual também, tá? Então o lado DE sobre D', E' é igual ao lado FG sobre o lado F', G', né? Vai dar o quê? 50 sobre 60 aqui, tá? Então ficou o quê? Aqui eu posso simplificar, corto o 0 em cima, o 0 embaixo, vai ficar 5 sobre 6, certinho? Agora eu vou fazer o lado aqui, ó, que tá na vertical, em pé, né? Então tem aqui, ó, o lado, ó, por exemplo aqui, ó, EF é igual ao lado DG, né? Aqui, ó, EF vai ser igual ao lado DG ou GD, né? E aqui vai ser F', né? Igual ao lado EF aqui, ou melhor, EF, né? Ou melhor, cadê GD? Aqui, GD aqui embaixo e aqui em cima G', D', né? Então tá aqui, ó, 15 sobre 25, simplificando vai dar 3 sobre 5. Olha só, a razão de semelhança desse lado aqui na horizontal, nas duas figuras, deu 5 sobre 6. E a razão de semelhança nesse lado aqui na vertical deu 3 sobre 5. Deu diferente, portanto, as razões entre as medidas dos lados correspondentes não são todas iguais, né? Faltou o são aqui, né? Uma palavra que não são todas iguais. Logo, os retângulos não são semelhantes, tá? Para ser semelhante seria que dá igual aqui. Ou daria as duas frações igual a essa, ou as duas frações igual a essa daqui. Deu uma diferente da outra, né? Então, a gente percebe que não são semelhantes, tá bom? Os ângulos internos são os mesmos, mas os lados precisam ser proporcionais, possuir a mesma razão de semelhança. Questão 2. Os trapézios MNPQ e DEFG, tá? Os dois trapézios aqui indicam os vértices, né? E liga eles, forma a figura. Tá falando que são semelhantes, tá? Então esse trapézio aqui é semelhante a esse outro aqui. Significa que os ângulos internos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. Olha só. Esse ângulo aqui é 60
essa figura aqui eu preciso vir ela para cá e deitar ela para ela ficar na mesma posição dessa. Então o que significa que esse ângulo N aqui, ele corresponde a esse ângulo E aqui, tá vendo? Esses dois são iguais, tá? Esse ângulo aqui em cima é 105, ele corresponde a esse aqui, então esse aqui é 105 também, tá? O que o exercício pede? Ó, determine as medidas dos ângulos DGMP. Vamos lá. O ângulo P, né? O ângulo P aqui, ele vale 75 graus porque ele corresponde a isso aqui. Então tá aqui, o ângulo P é 75 graus, tá? O ângulo G aqui, ó, quando eu virar essa figura aqui, ela vai corresponder ao ângulo Q. Então o ângulo G corresponde a 105 graus, tá? O ângulo D, cadê o ângulo D? Tá aqui. Aqui no ângulo D, eu preciso fazer, sabe o quê? É uma subtração de ângulos. Por quê? Porque todo quadrilátero, a soma de todos os ângulos internos dele é igual a 360 graus. Então aqui, ó, aqui é 60 graus, certo? Aqui é 75 graus e aqui é 105. Eu pego 360 e subtraio esses três ângulos aqui, ó, eu vou ter o meu resultado, que no caso aqui o ângulo M vai ser igual a 120 graus, tá bom? 120 graus. Ok. Vamos agora para a letra B. Então, consegui determinar todos os ângulos aqui, tá? O ângulo M corresponde ao ângulo D, que vai dar 120 graus, né? O ângulo G, cadê o ângulo G? O ângulo G corresponde a esse aqui, é de 105 graus. O ângulo M é o mesmo ângulo D, tá? Que é 120 graus. E o ângulo P corresponde... cadê o ângulo P? O ângulo P corresponde ao ângulo F aqui, que é 75 graus. Letra B. Determine as medidas do lado DG, né? O lado DG. Cadê o lado DG? Cadê? Aqui, ó, DG. Né? As medidas do lado DG. Por quê? Olha só, eu tenho aqui, tá vendo, ó? 10 e aqui é 14, não é? E aqui é 21. Então pronto, eu vou fazer uma regra de 3 aqui, porque esses dois quadriláteros, nesses dois trapézios, são proporcionais. Então eu vou fazer assim, ó. Eu posso fazer assim, ó. Esse lado aqui de 10 sobre esse lado de 21 será igual a esse lado aqui DG sobre esse lado aqui 14 centímetros, tá? Então vai ficar assim, ó. Lado MQ sobre o lado DG será igual ao lado PQ sobre o lado FG. Então tá aqui, ó, 14 sobre o lado DG é igual a 10 sobre 21. Agora eu vou multiplicar cruzado, vai ficar, ó, 10 vezes o lado DG é igual a 14 vezes 21, que é 294. Pego o meu 10 e passo ele dividindo, vai ficar o quê? 294 dividido por 10. Portanto, DG é igual a 29,4. Lá ele deu medidas em centímetros, deu. Então aqui eu preciso colocar o quê? 29,4 centímetros, né? É a medida do lado DG. Questão número 3. Verifique se as afirmações a seguir são corretas. Justifique sua resposta em cada item. Vamos lá. Primeiro item aqui fala assim, ó, dois retângulos são sempre semelhantes? Não, galera. Porque nós encontramos aqui nessa questão que dois retângulos que são semelhantes. Sempre você vai comparar dois retângulos, né? Um maior com o outro menor, por exemplo. Os ângulos internos serão os mesmos, mas não é toda situação que os lados serão proporcionais aqui. Dois retângulos que não foram semelhantes, tá? Apesar de os ângulos correspondentes serem iguais a 90 graus, os lados correspondentes podem não ser proporcionais. É o que aconteceu nessa questão aqui, ó, tá? Então não são todos os retângulos que são semelhantes, não, tá bom? Número 2 aqui, item 2, né? Todo par de triângulos é sempre formado por figuras semelhantes? Também correta. Por quê? Porque eu posso ter dois triângulos de formatos diferentes, tá? Eu posso comparar, por exemplo, aqui, ó, um triângulo retângulo, que vai ter um ângulo reto, com um triângulo equilátero, que não tem ângulo reto nele, não tem ângulo de 90 graus. Então, é incorreta. Ó, dados dois triângulos quaisquer, não é possível garantir que seus lados correspondentes sejam proporcionais ou que seus ângulos correspondentes sejam congruentes. Ou seja, aqui está afirmando aqui que todo e qualquer par de triângulos sempre serão semelhantes. Não, existem situações onde os triângulos terão formatos diferentes, eles não serão proporcionais, né? Item 3 aqui, dois quadrados quaisquer são sempre semelhantes? Sim, galera, o quadrado sim. Por quê? Porque o quadrado, as medidas dele são iguais de todos os lados. Então, por exemplo, você tem um quadrado de lado 2. Aí você vai fazer um outro quadrado de lado 5, por exemplo. Você aumentou todos os quatro lados na mesma proporção. Por exemplo, você tem um quadrado de lado 2 centímetros. Aí você vai fazer um outro quadrado menor de 5 centímetros. Quer dizer, nos quatro lados você aumentou 3 centímetros em todos. Então sempre, qualquer par de quadrados sempre serão semelhantes, porque os lados são iguais. Não tem como eu fazer quadrados de formato diferente. Como assim? Eu só vou apenas aumentar o tamanho deles. Por quê? Porque sempre os lados terão as mesmas medidas. Então quadrado sempre, toda situação, qualquer quadrado será sempre semelhantes, tá bom?
Item 4, aqui ó, correto. Os ângulos internos de correspondentes têm medidas iguais a 90 graus e as medidas dos lados são proporcionais, sempre serão proporcionais, tá? Item 4, dois triângulos equiláteros são sempre semelhantes? Também, porque o triângulo equilátero tem os três lados iguais. Então, quando eu comparo sempre dois triângulos equiláteros, sempre serão semelhantes. Encaixa-se na mesma situação do quadrado, tá bom? Porque eu não vou dar brecha para os meus triângulos terem formatos diferentes, porque eu estou comparando dois triângulos equiláteros. Triângulo equilátero são aqueles que têm os lados iguais, tá? Então, quando eu aumentar o lado de um triângulo equilátero, se eu fizer um outro maior, né, aumentando, ele vai aumentar todos os três lados na mesma proporção, tá? Então, sim, correto, tá? Os ângulos internos de correspondentes têm medidas iguais a 60 graus e os lados têm medidas proporcionais. Sempre serão semelhantes a qualquer par de triângulos equiláteros. Item 5. Todos os polígonos regulares que têm a mesma quantidade de lados são semelhantes? Sim, polígonos são figuras planas. Quando elas são regulares, significa que todos os lados têm a mesma medida. Então, se eu pego um polígono, por exemplo, um pentágono, que cada lado dele mede 3 centímetros, eu pego esse pentágono e aumentar, né, ele, quer dizer, ele vai continuar sendo um pentágono equilátero, lados iguais, e eu vou aumentar todos os seus 5 lados na mesma proporção. Então, correto, os ângulos internos correspondentes têm medidas iguais e os lados medidas proporcionais. Questão número 4, né? Última questãozinha aqui pra gente fazer. Sabendo que os polígonos a seguir são semelhantes, responda às questões propostas. Quadrado 1 e 2, tá aqui. Letra A. Qual é a razão de semelhança entre os quadrados 1 e 2? Então, quadrado 1, 2,5. Quadrado 2, 5. Então, vai ficar 2,5 sobre 5. Simplificando, 2,5 é metade de 5, né? Então, vai dar igual a 1 sobre 2. Letra B. Qual é a razão entre os seus perímetros, tá? Então, o perímetro, eu vou fazer o perímetro do quadrado menor, que é soma dos 4 lados, tá? Então, aqui eu peguei o perímetro do quadrado 1 é 4 vezes o 2,5. Então, se soma os 4 também vai dar na mesma, tá? Ou seja, o perímetro é 10 centímetros. O perímetro do quadrado menor é o 5 aqui somado 4 vezes, né? Então, vai ficar 4 vezes 5, vai dar 20 centímetros. Portanto, a razão de semelhança entre os perímetros, né, será o que? 10 sobre 20 igual a 1 sobre 2, tá? Ele quer saber, ele está comparando sempre os quadrados 1 e 2, tá? Então, por isso que eu estou fazendo primeiro o 1 em cima e o 2 embaixo, porque ele comparou o 1 e o 2 aqui, tá? Ele falou 1 e 2, então eu vou comparar sempre assim, 1 e 2, na sequência que ele foi falada, tá? Simplificando 10 com 20 vai dar 1 sobre 2. Letra C. E a razão entre suas áreas, né? A área do quadrado 1 é o quadrado, gente, é lado ao quadrado. O lado do quadrado 1 é 2,5. Então vai ficar 2,5 ao quadrado, vai ser 6,25. Tá? Centímetros quadrados. E a área do quadrado maior, né, o quadrado 2, é 5 cada lado. Então vai ficar 5 ao quadrado. Eu estou calculando a área de um quadrado, tá? Então vai ficar 5 ao quadrado, 25 centímetros quadrados. Então a razão de semelhança entre as áreas vai ser quadrado 1, 6,25. Quadrado 2, 25. Simplificando, gente, 25 com 6,25 vai dar 1 sobre 4, tá? Porque se eu dividir 25 por 4, vai dar exatamente 6,25. Então simplificando aqui, ó, 6,25 por 6,25, simplificando, vai dar 1. 25 dividido por 6,5 vai dar 4, tá? Então, portanto, essa é a razão de semelhança entre as áreas dos quadrados. Triângulos 1 e 2, tá? Tá o triângulo 1 aqui e o 2 de cá. Aí ele quer saber a razão de semelhança entre os triângulos 1 e 2. Então, olha só. Triângulo 1, razão de semelhança, olha só. 9 sobre 3. Pronto, né? Como ele está pedindo para calcular a razão de semelhança, eu já sei que os triângulos são semelhantes. Então não preciso fazer dos 3, tá? Se eu fizer aqui, ó, 12 com 4, também vai dar 3. Se eu fizer 15 com 5, também vai dar 3. Mas como eu já sei que os triângulos são semelhantes, basta eu fazer apenas de um lado, eu descubro a razão de semelhança entre eles. Tá? 9 sobre 3. Letra B. Qual é a razão entre os seus perímetros? Certo? Entre os seus perímetros. Vamos lá, vou calcular o perímetro do triângulo 1 aqui. Vai ser o quê, ó? Como aqui os lados são diferentes, eu preciso somar eles, tá? 9 mais 12 mais 15. Tá aqui, ó. Tá? 36 centímetros. Do triângulo menor, 3 mais 4 mais 5 aqui. Então vai ficar aqui 12 centímetros é o perímetro do triângulo 2, tá? Razão de semelhança do triângulo 1 com 12 vai ficar 36 sobre 12. 36 divide por 12. Então a razão de semelhança é 3, tá? Quer dizer que esse triângulo aqui é 3 vezes maior do que esse aqui, ó. Próximo. Letra C. Aqui na letra C, eu tenho, e a razão entre suas áreas, tá? Então tem que a área do triângulo 1 vai ser o quê? Base vezes a altura sobre 2. Então tem 12 vezes 9 aqui, ó, base, né? Altura 9, base 12. Então vai ficar, ó, 12 vezes 9 sobre 2, que vai dar 54 centímetros quadrados, tá? Do outro triângulo, ó, base 4, altura 3. Então vai ficar, ó, 4 vezes 3 dividido por 2. Portanto, vai ser 6 centímetros quadrados a área do triângulo 2 e a área do triângulo 1 vai ser 54 centímetros quadrados. Portanto, a razão de semelhança entre as áreas dos dois triângulos
triângulos é igual a 54 sobre 6. 54 é divisível por 6, portanto o resultado vai ser igual a 9, galera. Bom, pessoal, tá aqui nossa aula sobre exercícios de figuras semelhantes, tá bom? Então, fico por aqui e fui!